Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje o último podcast do ano, finalizando em grande estilo, poderosamente. Hoje traz o Dr. Júlio, neurocientista, uma pessoa fantástica que deu a honra de estar aqui hoje. E ele vai contar um pouquinho sobre a história, sobre a trajetória dele, para que vocês conheçam também um pouco da pessoa, um pouco do trabalho dele. Doutor, é uma honra ter você aqui hoje. Gratidão por ter aceito o convite, estar participando aqui do nosso podcast. Pode se apresentar, fica à vontade, conta um pouquinho da sua história. Pode estar à vontade, você está em casa. Ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Sempre que a gente pode se conectar a outras pessoas, a gente tem uma oportunidade de mudar o mundo. A palavra oportunidade vem lá do grego obiportos, que significa o vento que empurra o navio na direção do porto. Então a gente está realmente andando nesse caminho, né? Sim. A minha vida, a minha história é uma história bem interessante, eu acho que comum até um determinado ponto, né? Eu nasci de uma cidade pequena, de Santa Catarina, cidade que hoje tem 1.300 habitantes, chama Frei Rogério. O povo lá de Frei Rogério fica perto de Curitibano, tal, enfim. E eu saí de lá para estudar, fui para o mundo e escolhi como profissão ser professor, gosto dessa área, amo fazer isso. E a minha linha de trabalho foi na área de humanas, eu fiz filosofia, depois fui para história, depois fui para sociologia, então eu fui mergulhando nesta linha. Aí eu sofri um acidente, perdi um dedo da minha mão esquerda, passei por uma situação emocional bem complexa, né, porque mexer no corpo da gente nunca é muito fácil, né? E ainda mais quando a gente não quer, é mais complicado ainda. E eu comecei a estudar o que estava acontecendo comigo. Foi o meu maior caso de estudo. Né? E eu comecei a entender o que estava acontecendo do ponto de vista fisiológico, mental, emocional, endocrinológico. E eu fui estudando várias áreas do conhecimento, desde a medicina até a psicologia. E depois disso fui me especializando em várias áreas. A neurociência foi o que me permitiu conectar tudo isso. E já no doutorado eu entendi que faltava uma peça importante na minha vida, que era a parte de nutrição. Eu abandonei o doutorado, para você ter uma ideia, porque eu achei que naquele momento o título não era tão importante. Hoje eu voltei a fazer, só que estou em outra área totalmente diferente. E voltei a fazer a parte de nutrição, especializei na parte de nutrição clínica. E dentro da nutrição clínica sempre me veio à mente a ideia de que a natureza tem praticamente todas as respostas que a gente precisa para o nosso equilíbrio, para a nossa cura. Eu entendo sempre que tudo que a gente usa à nossa volta é apenas um coadjuvante para despertar uma energia maior que tem dentro da gente, que é o processo de autocura. Pô, mas se eu uso um remédio, se eu tenho na natureza, por que eu vou usar um remédio? Eu comecei a estudar fitoterapia, fitoenergética, naturopatia, e eu nunca mais abandonei essa área. Hoje, a minha parte clínica é na linha de fitoterapia clínica, e eu estudo especificamente as doenças do eixo intestino-cérebro, porque eu entendo que uma coisa tem relação com a outra automaticamente. Mexeu no intestino, mexe no cérebro, mexe no intestino. E hoje eu me dedico especificamente a isso, né? A entender essas conexões que existem entre esses dois cérebros importantes do nosso corpo. Fantástico, doutor. Eu amo de paixão essa área também, fascinada. Sou, na verdade, uma curiosa, né, pela fitoenergética, tudo que envolve esse nosso universo. Mas hoje nós trouxemos um tema para o pessoal, não é mesmo? Um tema fantástico. E adivinhem, sobre o que nós vamos falar? Mente humana, ansiedade e depressão. Porém, como estávamos conversando aqui antes de iniciar o podcast, nós não vamos trazer mais do mesmo. Vocês já estão saturados do que é depressão, ansiedade. Vocês já têm uma cartilha, né, do que é e do que não é. Nós vamos trazer algo novo, uma nova visão. E o doutor tem um conteúdo fantástico e vai dividir um pouquinho aqui com a gente. Doutor, eu estava vendo uma pesquisa, inclusive, esses dias, cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade e depressão. Ou seja, 1 a cada 2, por exemplo, se você não tem, o seu amigo tem algum desses transtornos. É verdade. Nós estamos numa época tão, depois de pandemia, acho que isso acabou se alarmando ainda mais, não é mesmo?
Sim, quando a gente vai falar de saúde, o que é importante a gente entender? O que significa saúde? A saúde é a homeostase, é o equilíbrio que a gente tem entre vários sistemas que conversam uns com os outros. E esses sistemas, eles têm uma linha lógica padrão, uma linha que conduz o processo todo, que faz com que a gente tenha saúde. A partir do momento em que eu tenho um desequilíbrio em qualquer um desses sistemas, e esse desequilíbrio causa para a gente um desequilíbrio físico, nós temos aí uma patologia instalada. Infelizmente, aquilo que causa, aquilo que provoca, o motor que dá início para o processo de construção dessa energia, que é o Sol, que é o maior produtor de energia que existe na galáxia, ele foi entendido na década de 30, década de 40, quando surgiram os antibióticos, a penicilina, aquela coisa toda, ele foi entendido como um inimigo do mercado. Porque a gente tinha, por exemplo, a helioterapia sendo trabalhado até a década de 30. Dr. Julien, por exemplo, que é um suíço fantástico, uma pessoa que tinha mais de 30 clínicas. O cara trabalhava exclusivamente com o sol e com a parte de nutrição. Como o mercado entendeu isso como uma espécie de inimigo, nós criamos no sol um inimigo. Se você parar para pensar, tudo que existe, existe por causa do sol. O sol concentra sua energia e forma o carboidrato, forma a matéria, forma tudo. Quando eu digo que o sol é meu inimigo e afasto as pessoas do sol, eu estou afastando você da origem da sua saúde, da origem do seu equilíbrio. Da cura. Da cura. Se você for imaginar que a alimentação é o meio pelo qual nós pegamos essa energia concentrada e trazemos para dentro da gente, o que é a nossa alimentação hoje? É um processo em que você afasta o cara cada vez mais da natureza dele. O que seria uma alimentação quando você e eu estávamos vivendo lá nas cavernas, nossos ancestrais? Você sai, pezinho no chão, contato com a natureza, você colhe a maçã, come a maçã está conectada no chão, está conectada no pé, está pegando energia. O que a gente faz hoje? Olha a maçã, coloca ela dentro de uma câmara fria. A maçã hoje pode ficar até 3 anos dentro de uma câmara fria, para você ter uma ideia. Você desconectou ela do planeta, você desconectou ela da mãe dela, você desconectou ela de tudo. Então, cada vez que você coloca para dentro de você hoje um alimento que te distancia da natureza, você está se distanciando também do seu equilíbrio, da sua homeostase. Hoje a gente tem, dentro da naturopatia, trabalha-se muito com a ideia da trofoterapia. Trofoterapia é a terapia a partir do alimento. Pense, quem é a Jaque? A Jaque é o que a Jaque comeu ontem, anteontem e tal. Nos últimos 7 anos, você formou o corpo que você tem hoje e daqui a 7 anos você não terá mais uma molécula do que você tinha antes em você, porque você vai trocando de ambiente, vai trocando de alimentação. E imagine que nessa construção você usou um tijolo de péssima qualidade, um cimento de péssima qualidade, você usou uma areia de péssima qualidade. O corpo ele vai se desequilibrando, né? As 3 grandes energias que sustentam a homeostase, que são exatamente essa coisa da lei da atração, a lei da coesão e a lei da dispersão. A lei da atração é o que eu faço com que esta água que entre no meu corpo se torne meu corpo. Se eu pegar uma injeção dessa água e aplicar numa pessoa, eu mato ela. Agora, se eu tomar essa água, então tem uma lógica dessa absorção, existe um caminho a ser seguido. Essa lei da coesão que mantém essa matéria unida, fazendo esse Júlio ser esse Júlio, fazer a Jaque ser a Jaque, e a lei da dispersão, que é uma lei natural em que tudo, uma hora, vai se dispersar e que vai levar você à morte, ao final, à transição, chame como quiser. Mas neste período entre o nascimento e a morte, é a gente que decide como que a gente vai viver. E hoje a gente está decidindo pelo quê? Pelo fast food, pela medicação química, que não tem mais nada de natural. Então, quando eu trabalho a fitoterapia, por exemplo, e digo para a pessoa assim, olha, use aqui um óleo essencial que além de reequilibrar o seu corpo, vai reequilibrar a sua energia, eu estou falando de quê? De algo que está próximo da natureza. Foi extraído ali da planta. Então, toda essa conexão, essa homeostase que gera o equilíbrio, é algo que a gente precisa trazer mais. As pessoas precisam conversar mais sobre isso. Precisam entender um pouco mais sobre isso. Senão a gente vai fazer o que a maior parte das pessoas faz, que é colocar a sua saúde, né, à disposição do mercado para que fatiem você, para que separem você em pedaços e tratem em pedaços. E não pode ser assim, né? Tem que ser integral, tem que ser sistêmico. Sim, fantástico. Enquanto você fala sobre isso, me vem muitas recordações da minha bisa. Minha bisa, em hipótese alguma, ela tomava qualquer tipo de fármaco. Ela ia na horta dela, ela pegava
uma planta, um hortelã, um alecrim, ela macerava, ela fazia um chá, ela fazia um emprasto para dor. Ela nunca buscava uma farmácia, ela sempre buscava ali na natureza. Ela falava que a grama, a terra curava, ela deitava. Eu lembro que ela falava, filha, eu vou lá no quintal fazer estrelinha. E ela ficava toda espojada assim na grama, buscando a força da terra. E eu, até hoje, eu tenho uma grande conexão com a natureza. Quando eu tô muito assim na cidade, tô muito no fluxo, naquela correria, eu falo, meu Deus, eu preciso voltar para a natureza. Eu preciso me conectar novamente, porque eu tô sentindo aquela necessidade de estar em contato com a mãe natureza. E o ser humano perdeu muito disso, né? Muito. Aquela correria do dia a dia, trânsito, tudo chega em casa, o banho, o chuveiro, já vem a água ali, pega a comida na geladeira ou pede no iFood. Perdeu totalmente a conexão, né? E as doenças vieram em massa. Sim, são desequilíbrios causados por isso, né? Para você ter uma ideia, eu uso uma analogia que eu acho que faz muito sentido. Imagine que o seu corpo, para ter energia, eletricidade, vem de elétrons, você precisa receber esse elétron de algum lugar. E ele vem do Sol. O Sol é que faz o elétron estar na planta, faz a gente ter energia do planeta, faz tudo circular. Imagine que você é uma espécie de uma mangueira de jardim, em que você está conectado a uma base, essa base manda um fluxo de água, e se tudo estiver correto, funcionando perfeitamente em equilíbrio, na ponta dessa mangueira você está distribuindo vida para as outras plantas. Só que esta mesma vida, se ela for estrangulada, imagine que haja uma pressão nessa mangueira e que não tenha saída lá na ponta, ela vai começar a estourar. Esses gargalos, esses nós que a gente vai dando na mangueira, são esses comportamentos errados que a gente faz achando que está certo. Eu vou citar a você e a vocês que estão nos ouvindo e vendo aqui, 3 comportamentos clássicos de estrangulamento dessa energia que deveria trazer vida para você, mas que acaba te matando por conta disso. Primeira questão, mais básica de todas, a própria conexão com esse fluxo de energia. Então você vai lá no Sol, você se carrega no Sol, o teu corpo é uma bateria, 70% do nosso corpo é feito de água, a água armazena energia, e você não bota o seu pé no chão. Você literalmente chega ao final do dia, e muitas pessoas chegam ao final de uma semana inteira sem ter se conectado com o chão da casa delas, pisado aqui na pedra que tem ali na casa delas. Então o que vai acontecer? Você vai começar a ter um acúmulo energético, e esse acúmulo vai acabar fazendo esse estrangulamento e essa energia que deveria ser boa, acaba matando esta pessoa. Um outro exemplo bem simples. O nosso corpo, ele precisa muito de produção de vitamina D. A vitamina D é o hormônio mais potente que o seu corpo pode produzir. E você precisa de sol para fazer isso, e você precisa de um tipo de colesterol específico na pele, chamado 7-dehidrocolesterol, que só quando tem incidência de raios UVA e UVB, você produz a base do que vai ser a sua vitamina D. O que nós fazemos hoje? O que você falou agora, né? Eu chego em casa, tomo banho quente, em nome da saúde, em nome da limpeza, eu esfrego essa pele, eu passo sabonete nessa pele, eu tiro todas as proteções que o meu corpo tem, e um banho extremamente demorado. Qual que é uma das primeiras coisas que eu faço na terapia de regulação, de reequilíbrio corporal? Banho morno, rápido, sem sabonete, e não faz esfoliação de forma nenhuma. Por quê? Porque a esfoliação é uma agressão que você está fazendo contra o seu corpo. Quando você faz isso dentro de uma terapia controlada, você vai lá, por exemplo, fazer uma terapia voltada para a questão da beleza da pele, é outra coisa. Porque o profissional, ele sabe o que ele está fazendo, o que ele está tirando e o que ele vai pôr de volta. A pessoa que está lá esfregando com esponja, ele não sabe o que ele está tirando. Não. Então, você acaba tendo, nesse processo, em nome da saúde, em nome da limpeza, você está causando um estrangulamento. Terceiro elemento, eu diria assim, que talvez seja até o mais importante de todos. Se você tiver na sua casa um gato e ele tiver com sono, ele dorme. O porco dorme. O cachorro dorme. E o ser humano o que faz? Fica inventando moda. Luta contra o sono. Não posso dormir. A energia do sono, ou aquilo que nós chamamos de equilíbrio do sono, ele é responsável pelo equilíbrio homeostático do seu corpo no mais alto grau. Se você não dorme direito, você não vive direito. O nosso cromossomo tem uma pontinha
lá no cromossomo, que seria equivalente... Sabe aquela pontinha do cadarço do sapato, Sim, que não sim. deixa ele estourar, esfiapar todo? Se chama telômero. O nosso telômero é o nosso relógio biológico. Toda vez que você replica uma célula, você tem um encurtamento telomeral, chega uma hora que essa célula morre. Pela teoria do telômero, nós temos 124 anos de vida. Ou seja, entre o nascer e o pôr da vida, pôr do sol da vida, nós temos 124 anos. Por que a gente não chega a 124 anos? Porque as pessoas dizem, eu não posso dormir 1/3 do meu dia. Imagina, isso é um absurdo. Vou dormir 25 anos da minha vida. Se você não dormir 1/3 da sua vida, você não tem acesso aos outros 2/3 de vida. É uma energia que possibilita você ter equilíbrio homeostático, neurológico, psicológico, endócrino, imunológico, na parte de libido. Se você não tiver sono, você não tem vida. Então eu sempre falo para as pessoas que a doação do seu tempo para o sono, que aliás é uma coisa boa demais da conta, né? Dormir é um negócio fantástico. Eu amo. Este tempo que a gente passa dormindo é o tempo que a gente passa recarregando a bateria para você poder rodar com o seu carro elétrico no dia seguinte. Perfeito. Então, temos a cura para tudo. Partindo do princípio, do mais básico que nós tentamos fugir o tempo todo. A cura está dentro da gente, Sim. né? O remédio, a homeopatia, a fitoterapia, o trabalho terapêutico que você e eu fazemos, eles são, em tese, desnecessários para uma pessoa que está em equilíbrio. Sim. Mas a gente tem que imaginar e tem que pensar, e a gente precisa desconstruir uma parte importante da lógica da terapia, que, infelizmente, hoje, 99% do meu trabalho é corretivo. Eu imagino que para você não deva ser diferente. Não. Quem é que te liga? Quem é que vai te procurar? As pessoas que estão desequilibradas, elas perderam a homeostase. Onde é que eu gostaria de estar colocando 100% da minha energia terapêutica em manter o equilíbrio? Em falar para as pessoas, querido, olha, quando você tem aqui um desequilíbrio que levou você a uma doença, na verdade, 99% disso poderia ter sido evitado com uma conduta em que você tem sono bom, alimentação boa, você cuida do seu corpo, você cuida da sua parte espiritual. Mas, infelizmente, hoje a gente está correndo atrás do rabo, né? Você bota lá o grampo no rabo do cachorro e ele fica correndo, assim, né? É a lógica da nossa vida hoje. É bem assim. Bem assim mesmo. Chega para mim muitas pacientes em estado hiperdepressivo e elas sempre estão em busca de algo externo, algo fora. Eu sempre trago que a cura está dentro. Você se conectar com o seu eu novamente, entender, conversar com o seu corpo, conversar com a sua alma, com a sua mente, restabelecer as conexões que foram perdidas. Mas é interessante isso, eu acredito que vai ser um grande divisor para a humanidade quando equilibrar corpo, mente, vamos encontrar novamente esse ponto onde nos perdemos, não é? Esse ponto de fusão, a gente chama isso na neurociência de ponto de fusão. Imagine que essa água que a gente está tomando aqui, ela esteja a 12 graus. Você vai perdendo 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, vai chegar uma hora que ela vai congelar. Esse é o ponto de fusão. Esse ponto de fusão que leva a gente até a homeostase, até o equilíbrio, às vezes as pessoas têm que caminhar, e elas não vão vendo o resultado no processo. E ela acha que o processo não está funcionando. Então ela abandona o processo. Que é um dos grandes senões que a gente tem hoje, né, em relação à saúde, porque a pessoa chega lá para mim, por exemplo, com queda de cabelo. E eu falo para ela, olha, vai começar um processo de regulação intestinal e de regulação da pele para que esse cabelo pare de cair. Ele leva de 8 a 10 semanas para começar a fazer efeito. Aí a pessoa na segunda semana me liga e fala, doutor, não está funcionando esse negócio aqui. Continua caindo. Eu falo, querido, espera o ponto de fusão. Esse ponto de fusão leva tempo. Nada na natureza tem ponto de fusão imediata. Nada. A planta nasce, cresce e morre. A fruta tem a flor, depois o desenvolvimento do fruto, depois a maturação, a formação de semente. Então nada acontece do dia para a noite. Só que as pessoas hoje elas estão muito convencidas de, por exemplo, no uso do remédio, eu tomo imediatamente e eu me curo. Só que isso não é cura. Isso é o quê? Uma anestesia. Vamos entender 4 conceitos importantes aqui de saúde. Homeostasia, anestesia, hiperestesia e hipostasia. O que são essas 4 coisas que parecem complicadas, mas são fáceis de entender? Homeostase, ponto de fusão. É o meu equilíbrio. Tá?
O que é a anestesia? É quando você não tem mais uma noção do que está acontecendo contigo. Então, quando uma pessoa me procura e diz assim, doutor, hoje eu vou fazer a apresentação de um trabalho, hoje eu vou ter uma palestra, hoje eu vou fazer um negócio super importante e eu estou tenso. Eu gostaria que você me desse um remédio para não ficar tenso. Eu digo, querido, cara, isso é energia, cara, essa é a conexão, é o ponto de fusão, é estar vivo. Então, curta isso, sinta isso. Porque quando a gente entra nesse processo de sair um pouco da homeostase, imagine uma corda de violão. Você quer que essa corda de violão produza um som mais alto, você vai bater nela, ela vai vibrar para cima e para baixo para poder produzir o som. A vida, a cura, o equilíbrio dependem desse processo. Então, quando eu quero que a minha vida tenha mais sentido, quando eu quero ser mais feliz, quando eu quero ser mais intenso, nós estamos falando de uma hiperestesia, que é essa parte da corda que sobe. Só que a ressonância dela vai encontrar na parte de baixo, na hipoestasia, a mesma coisa. Ou seja, se eu quero ser feliz, eu preciso produzir na minha vida alguns desconfortos que são importantes. Eu preciso passar pelo frio, eu preciso passar pela dor, eu preciso passar por esse nível de tensão quando eu vou fazer uma apresentação. Então não entra na anestesia. A pessoa que está anestesiada, ela não está vivendo. Literalmente não está vivendo. O que nós temos numa geração hoje, que é a geração de adolescentes que hoje estão entrando na adolescência e juventude? Uma geração que foi privada da frustração. Uma geração que teve tudo à mão a hora que quer. O que acontece com esse cara hoje, quando ele está ali na homeostase e você faz esse hiper ou hipoestasia dele? Ele não consegue aguentar a frustração e ele quebra. Literalmente quebra. O que é esse quebrar? Um menino de 12 anos que perdeu a namorada, 12 anos, e que pega a arma do pai, que é policial, e mata a namorada e se dá um tiro na cabeça. O que é isso? Isso é falta desse equilíbrio de ressonância. Então, para ter a homeostase, eu tenho que colocar lá no altar da homeostase um tributo chamado de harmonia, e esta harmonia está dentro de uma frequência. Então, se eu quero ser mais feliz, eu preciso provocar controladamente na minha vida algum tipo de tristeza. Como tipo de tristeza? Como, por exemplo, você botar o pé na terra e andar descalço não é confortável no começo. Mas à medida que você vai andando com o pezinho na terra todo dia, ele vai criando uma casca. Essa casca criou uma ressonância que te coloca no equilíbrio. Agora, a pessoa está muito na hiperestesia, como é o caso da ansiedade. Você está muito no ritmo de vida alucinante o tempo todo, eu quero euforia o tempo todo, eu quero só alegria. Não existe vida assim. Não existe vida alegre o tempo todo, como não existe vida triste o tempo todo. O que é a depressão? Pensando nessa linha da homeostase, ela é uma hipoestesia. Ela perdeu o contato com a energia, ela perdeu o contato com a ressonância. E as pessoas acham, muitas delas acham, que o controle disso, que esse ponto de fusão que vai trazer ela para a homeostasia de novo, é o que eu digo, o que você diz, e eu falo para as pessoas, o que eu digo, o que você diz, o que todo mundo faz é paralelo à saúde. Eu sou um assistente da sua saúde. Quem vai curar você é você. Agora, eu sou um parceiro. Lembre que a palavra parceria vem par, dois, sela de cavalo, duas pessoas andando na mesma direção. Você sabe, Jaque, que uma coisa que acontece muito no ser humano e que é muito triste, na verdade, de ver isso, é que nós temos um impulso por ajudar o outro. Nós temos um impulso. Todos nós temos. Você pode decidir não ajudar a criança que está ali na rua, mas você vai se sentir mexido por isso. No entanto, esse impulso ele é extremamente limitado. Limitado a quê? A uma necessidade. Então, quando é que eu sinto o impulso de ajudar você? Quando eu vejo que você está num desnível em relação a mim. Agora, eu pergunto a você, por que nós não ajudamos as pessoas que estão melhores do que nós? Porque, em tese, a gente não precisa. A gente precisa, é por isso que as pessoas não procuram terapia, porque elas acham que elas não precisam. Esses dias eu publiquei um vídeo sobre a intolerância do sangue do tipo O ao álcool, dizendo, olha, isso faz mal para todo mundo, mas para o O desequilibra demais a energia, a homeostase corporal. E a quantidade de pessoas, assim, mais de 600 comentários de pessoas dizendo, essa teoria está errada porque eu bebo feito um carro velho, eu bebo... Gente, as pessoas estão dizendo com orgulho que elas estão se destruindo, está errado, tem alguma coisa errada aí.
Então a gente vê que muito deste equilíbrio depende do que eu faço. Eu Sim. sou um parceiro, você é uma parceira, medicação é uma parceira, o terápico é um parceiro, mas Sim. a cura está de dentro para fora. Perfeito. Eu costumo dizer que nós terapeutas somos como GPS. Eu não vou te levar a lugar nenhum. Eu não sou o carro que vai te levar ao local desejado, mas eu vou te guiar no seu processo de cura. Somos um GPS. Nós vamos mostrar o caminho, mas quem vai ter que colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecer é você. Quando assumimos 100% da responsabilidade, quando tomamos o leme da nossa vida, quando tomamos a direção, tudo muda. Mas para isso a pessoa tem que estar disposta a querer mudar, não é? Sim. Porque eu vejo muitas pessoas no vitimismo, pelo amor de Deus, me ajuda. Na verdade, elas não querem ajuda. Elas querem que eu pegue a dor delas, tire como um passe de mágica e faça as coisas acontecer. Pronto, eu quero que você resolva a minha vida, porque eu não estou disposta, eu não estou disposto. É bem assim. Como os seus pacientes chegam para você, doutor? Como é a visão dessa geração hoje? Porque nós, né, que trabalhamos com pessoas, nessa área que estamos, a gente vê muito disso. Eles colocam em cima de nós a responsabilidade pelos problemas deles e querem uma solução exata e imediata. É mais fácil terceirizar a responsabilidade, né? Eu sempre falo nas palestras, nos cursos e até na terapia, que o fracasso, quando a gente entra numa linha de fracasso, o fracasso, ele justifica muita coisa. O fracasso é uma espécie de zona de conforto. Por quê? Porque quando você está no fracasso da saúde, da família, da espiritualidade, dinheiro, qualquer coisa que você tenha fracasso, você coloca na conta de uma coisa que está fora de você uma responsabilidade que você deveria ter assumido mesmo dentro do fracasso. Eu quebrei 3 vezes. Da última vez eu quebrei de ficar sem R$10 no bolso. De ter que alguém me ajudar porque eu estava sem... Mas por que eu não sucumbi ao fracasso? Porque eu entendo ele como um processo de ressonância da vida. Se eu cheguei neste ponto, olha como a gente muda a frequência do cérebro. Se eu cheguei neste ponto do fundo do poço, você imagina o que vai ser o contrário disso a hora que eu estiver subindo. E é, de fato, exatamente o que aconteceu. Porque até esse momento eu era um cara desconhecido, eu era uma pessoa pouco reconhecida no mercado, pouco procurada no mercado. E a partir deste fracasso em específico é que eu tive um salto qualitativo na minha vida muito grande. Então, o que eu falo para as pessoas? Use o fracasso, use a dor, use os circuitos que você criou na desgraça para gerar graça para você. Eu vou te dar um exemplo de vida prática disso. Nós nascemos com cerca de 86 bilhões de neurônios. É muita coisa. Cada neurônio desse pode fazer entre 1.000 e 10.000 conexões. Então nós estamos falando aí do 4 trilhão de conexões. É muita coisa. Isso dentro do nosso cérebro. Uma coisa pesa 2 quilos, né? 1,5 kg, pouquinho, 1,3 kg. O que acontece durante a vida? A gente vai formando uma circuitaria, que é uma conexão entre hábitos, formas de pensar e coisas que você faz no seu dia a dia que cria um padrão mental. Então, por exemplo, a pessoa começou a usar drogas. O que é usar drogas? É a criação de um padrão mental em que eu terceirizo a vontade que eu tenho, o desejo que eu tenho de estar numa condição diferente, numa condição de anestesia, uma coisa que é externa a mim. O que a gente escuta de muitas pessoas quando essa pessoa sai do mundo das drogas e, por exemplo, entra numa religião, entra num esporte, entra numa profissão e ele se dedica de maneira alucinada àquilo. A gente escuta das pessoas assim, o esporte me salvou, a religião me salvou, aquela coisa me salvou. Na verdade, o que aconteceu ali? Você tem uma circuitaria que leva a pessoa a usar a droga, essa circuitaria não vai embora, ela é crônica, ela é para sempre. Só que o que o cara de maneira inteligente fez? Usou esta circuitaria e criou uma compulsão para droga direcionada agora para o esporte, para leitura. Eu tenho uma aluna que usava drogas e que ela começou a ler muito. Virou professora, hoje ela faz palestra e tal, porque ela usou uma coisa que fazia mal para ela, agora para fazer bem. Por que é interessante a gente entender esse mecanismo? Porque a pessoa que passou por uma depressão, ela criou uma circuitaria. O ansioso, circuitaria. A pessoa que come compulsivamente, circuitaria.
E o que as pessoas tendem a pensar? Que a cura é não ter mais o sintoma daquilo. Só que se você não fizer nada, aquilo volta para você o tempo todo. Um exemplo, as pessoas fazem a cirurgia bariátrica, por exemplo. Sim. A reincidência nos 2 anos pós-bariátrica, hoje no Brasil, de pessoas que engordam, é de 70%. Nossa, é um número Porque o muito problema não é alto. no estômago, o problema é no circuito. O que eu faço com as pessoas hoje? O cara fez a bariátrica, imediatamente eu começo a trabalhar essa compulsão dele por outra coisa. Você começa a direcionar isso para outra coisa. Esta energia, lembra da ideia da mangueira? Sim. Direcionada, ela leva vida, ela leva energia, ela faz transformar. Eu trabalho muito com pessoas que estão saindo da cadeia, né? Aqui no Paraná a gente tem lá a penitenciária e eu trabalhei muito com os presos do semiaberto. E o que eu sempre falei para eles? Que aquilo que levou eles para dentro da cadeia tem que ser a base para que eles nunca mais voltem para lá. Porque o que levou eles para lá, se bem trabalhado, pode transformá-los. E de fato eu tenho hoje empresários que saíram de lá, eu tenho pastores que saíram de lá, eu tenho pessoas que trabalham, sabe, em fazenda e tal. Por quê? Porque ele usou esse mecanismo para criar o bem. Entenda de uma vez por todas, leve isso para a sua vida. Nenhum sucesso surge do nada. Ele sempre vem de algum lugar. É sempre uma construção. Na natureza, tudo que leva ao sucesso é uma construção. O que a gente precisa aprender é entender esses mecanismos naturais e aí vem o terapeuta como um parceiro muito importante para fazer essa orientação do GPS que você falou. Fala, cara, Sim. olha para lá que você é muito bom nisso. Põe para quebrar nisso aqui que você vai arrebentar. Tem uma frase do William James que eu acho fantástica e eu uso diariamente na minha vida, que ele diz assim: a maior descoberta da minha geração é que as pessoas podem mudar a sua vida apenas mudando a sua mente. Quando nós mudamos tudo aqui dentro, tudo se transforma fora. Eu sempre falo para os meus pacientes, você quer mudança? Você quer transformação? Mude a forma como você pensa. Altere esses circuitos, né? Traga uma nova visão para a sua vida. Porque tudo se concentra na nossa forma de pensar. Né? Eu sempre falo que os pensamentos geram sentimentos, emoções que transbordam em ação. Né? Uhum. E a nossa ação, hoje, a ação da nossa geração está sendo terrível. Consequências drásticas. O que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos plantando, semeando? Estamos à base de Zolpidem, não é? Para dormir. Isso, um para dormir, outro para acordar. A base de terceirizando a nossa emoção, terceirizando a nossa vida, deixando a nossa vida na mão da indústria farmacêutica, que para mim é assim, eu evito ao máximo, doutor, de verdade, eu evito ao máximo me drogar com esses remédios. Assim, até para dor de cabeça, eu me exponho ao sol, eu coloco o pé na grama, eu inspiro, eu trabalho bastante a minha respiração para cortar, acabar com aquilo. Porque se eu me permitir a terceirizar, eu vou viciar naquilo. Aí me deu a dor de cabeça, a primeira coisa, vou querer um paracetamol, um remédio. Então eu tento sempre estar buscando na natureza, buscando em mim, no meu corpo, com a respiração, trabalhando a minha energia para que a dor de cabeça se dissipe e tentando entender o porquê ela está ali. Que a maioria das pessoas não faz, né? Que é compreender o porquê daquela emoção, o porquê daquela dor no estômago, o porquê daquela dor de cabeça. E eu acho fantástico a sua abordagem, intestino, cérebro. Isso eu acredito que vai ser a ciência, a medicina do futuro. Concordo. Da nova era. Posso te dar um exemplo bacana para as pessoas entenderem isso? Quando a gente pensa na ideia do remédio remedia. Ele atua sobre um sintoma, alguns atuam sobre a causa, mas via de regra não resolvem o problema. Imagine que você coma uma laranja todo dia, perfeito? Laranja tem a função nutricional, mas tem a função de ser também um remédio. Ela tem a vitamina C, que é uma substância bioativa que combate radicais livres. Eu pergunto a você, se você comer uma laranja todo dia, pelo restante da sua vida, você vai morrer por causa disso? Não. Porque a laranja, ela tem ela dá a você a vida. Agora, se eu te der todos os remédios que a sua avó está tomando, e você não tem nada, e você está tomando o remédio da sua avó, você vai ficar doente?
Vai. Com certeza. Aí eu pergunto para você, como é que uma coisa que se você tomar vai te deixar doente, pode te curar? Não estou dizendo e não estou de nenhuma forma acusando de que isso seja uma coisa ruim. Eu mesmo, quando tem situações em que eu já não consigo mais alcançar, eu preciso de um reequilíbrio rápido, vai para o remédio, não tem problema nenhum. Tá? O grande problema hoje é o uso indiscriminado disso. Você vai hoje numa farmácia e compra um paracetamol e ninguém te pergunta nada. A maior causa de câncer hepático no mundo hoje, tanto de esteatose de gordura no fígado, quanto de câncer hepático não alcoólico, é o uso crônico de medicação. Aí como que uma coisa que em tese te traz cura pode te causar algum problema? Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, tudo aquilo que você usa todo dia e que nunca vai te fazer mal é que é o verdadeiro remédio que você vai ter à sua disposição. Quando a gente diz para uma pessoa, faça atividade física porque ela te faz bem, se você fizer atividade física até 120 anos, ela nunca vai te fazer mal. Isso é remédio de verdade. Isso é cura de verdade. Se você abusar de qualquer coisa, até de água, vai fazer mal. É aquela quebra da homeostase. Sim. Então, usar dentro do equilíbrio significa buscar essa ressonância na natureza, buscar aquilo que te faz bem na natureza e, de preferência, sempre aquilo que está mais próximo da fonte de energia. O exemplo que eu dou do consumo da carne. Eu consumo carne. Eu seria um hipócrita se eu viesse aqui e falasse que a carne é totalmente ruim. Não. Ela é boa para alguns casos. O sangue do tipo O tem uma absorção super legal de aminoácidos que vem da carne. Mas pensa na carne no seguinte sentido. O sol concentrado na energia virou lá o carboidrato da planta. O boi comeu a planta. Veja como a gente está se distanciando da fonte de energia. Aí você pega o boi, mata o boi, faz ele virar uma linguiça. Veja como a gente está distanciando. Por que o embutido hoje, você vai lá na OMS, Organização Mundial da Saúde, eles têm uma lista de coisas que são mais perigosas para a nossa saúde. Você vai encontrar lá como risco máximo do câncer o cigarro. E você sabe o que está do ladinho do cigarro? Linguiça. Nossa! Salsicha. Por quê? Porque no composto biológico a gente se afastou completamente da fonte. O que você tem lá como alto grau de risco? Químicos como remédios. Então não é que a gente não deva usar. Em alguns casos a gente precisa usar. Sim. Mas a minha briga, a minha pancadaria é em relação ao consumo excessivo e desnecessário. A dor de cabeça, ela é um sintoma, tem alguma coisa que está errada. Se você der um remédio para a pessoa, seria mais ou menos o equivalente ao seguinte, você está andando com o seu carro e piscou a luz do óleo dizendo, vai fundir o motor. Aí você vai lá e coloca um adesivo em cima da luz e fala, agora não tem mais luz. Sim. Agora está tudo certo. A pessoa está com 39 graus. A gente diz, então agora a gente vai subir a linha do termômetro para 39 e acabou a febre dele. Está resolvido. E não é assim que funciona na prática. É maquiar um problema, né? É o que a gente mais faz, né? Sim, diariamente. Muitas vezes até sem perceber. Fantástico, doutor. Nossa, eu estou aqui só absorvendo conteúdo fantástico, maravilhoso, gratidão. Estou aqui. Hoje eu sentei para aprender. Fantástico, tá abrindo muito a minha visão em relação a isso. Eu trabalho bastante com a mente, né? Mas eu acho fantástico essa sua linha, essa abordagem. Fantástico. Eu estou maravilhada de verdade. E eu vou estudar, a gente vai conversar mais. Eu quero aprender mais sobre isso. E vamos, falando em relação a esse desequilíbrio que causa tanto a depressão como a ansiedade, quais dicas você poderia passar? Eu quero que você fale também de uma coisa que eu vi, eu achei fantástico, que eu faço muito, que é a água solarizada. Depois explica pra gente um pouquinho sobre isso, como fazer. Mas dá umas dicas pro pessoal que sofre de ansiedade, né, ou depressão, tá ali deprimido, e qual o primeiro passo para sair, para conseguir ver novamente de um novo ângulo a vida? Existe uma espécie de pedra filosofal, pedra angular, a partir da qual se constrói tudo. Né? Vai fazer a inauguração de uma construção. Você põe o pilar central e fala, a partir daqui é que a gente vai construir. E existem alguns desses pilares que a gente tem que sempre entender. Primeiro pilar, mega, ultra importante. Se você comparar as tuas emoções com a tua razão, que é onde está o centro da tua tomada de decisão, nós estamos falando de uma estrutura emocional que é 50 vezes mais poderosa do que a sua razão. O que significa
que a grande maioria das tomadas de decisão que você acha que são suas, não são suas. Elas são do teu circuito emocional. Portanto, o autoconhecimento emocional, a autocompreensão de por que as coisas estão acontecendo comigo desse jeito que estão acontecendo, é a base para a virada de chave. Sem isso, não tem virada de chave. Vou te dar um exemplo da minha vida pessoal. Os seres, os mamíferos, de uma forma geral, eles exalam feromônios quando eles estão prestes a ter uma cópula. Então, o que acontece? No período de fertilidade, a fêmea libera um feromônio, o macho cheira e ele sente aquilo e há toda uma reação bioquímica. O ser humano também tem essas coisas, só que a gente não sente mais cheiro, mas a gente ainda tem os mesmos reflexos. Como para a natureza a consanguinidade entre irmãos e parentes não é uma coisa legal, olha como a natureza age de maneira incrível. Nos irmãos, primos e pessoas próximas de convivência, quando você entra na adolescência, que é o período onde a fertilidade está começando a aflorar, quem tem feromônios muito parecidos geram na gente duas coisas: raiva e nojo. Se você pegar irmãos que viveram na adolescência com período de idade muito próximos, olha, dá para contar nos dedos a quantidade de vezes que você vai encontrar pessoas que tiveram uma adolescência tranquila. É sempre pancadaria, grito, não sei o quê. E não é só em relação aos irmãos, é em relação aos pais também. Se você pegar uma pessoa, sei lá, uma cena de sexo no seu celular, pode ser estimulante para algumas pessoas. Se for o seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu avô, é nojento. Sim. E você fala, mas por que é nojento? Tem um mecanismo da natureza que imprime em você um processo que faz você sentir raiva e nojo, que não são seus, são inconscientes e são emocionais, que naquele momento, para evitar a consanguinidade, fazem um distanciamento. O que é agir com inteligência? É fazer o que eu fiz com os meus filhos. Quando eles eram pequenos, eles têm 2 anos de diferença um do outro, falei, crianças, quando vocês chegarem na adolescência, vai rolar um estresse, porque é a natureza fazendo isso. Quando eles entraram na adolescência, não deu outra. Sim, é a natureza agindo. Aí eu disse para eles, isso é você ou é a natureza? Mecanismo de inteligência. A gente sabe o que vai acontecer e sabendo o que vai acontecer, eu ajo sobre ele. Um outro exemplo de um mecanismo de sobrevivência que age de maneira inconsciente e tem um poder gigantesco sobre nós, só que é inconsciente, não é decisão sua. Quando você está prestes a fazer alguma coisa, criou uma curiosidade sobre algo, entra no jogo o mecanismo da dopamina. A dopamina, quando tem a curiosidade, ela age em você causando esse impulso, esse desejo, essa vontade. Então, quando eu digo para uma pessoa que no guarda-roupa da casa dela tem um presente, a dopamina vai deixar ela numa pilha. Sim, vai lá em cima. E essa ansiedade não é ruim. Ela é uma ansiedade legal, uma ansiedade gostosa. Eu digo, eu estou ansioso para ir ao programa da Jaque. Essa ansiedade, ela é boa, ela não é ruim. Sim. Só que as pessoas elevam isso a um nível de hiperestesia tão grande, tão violento, que ela desencadeia nela uma compulsão tão violenta que faz uma pessoa no meio do dia de trabalho ir para casa para ver o que está acontecendo. No meio do dia de trabalho, você ter aquela... Eu preciso ver o que está acontecendo no meu celular. Você não precisa ver o que está acontecendo. Isso é desequilíbrio, isso é ruim. Então, o primeiro passo, eu diria que a primeira pedra filosofal desse processo é você compreender a si próprio e entender que o ambiente onde você está programa, desencadeia em você todo um processo adaptativo para aquela condição em específico. Isso que é emoção. A emoção é um processo adaptativo, são mecanismos adaptativos. Este livro que eu estava te falando antes, e que, se alguém quiser ler, é um livro super legal, se chama Da Emoção à Lesão. Ele é um livro que mostra muitos desses desencontros emocionais adaptativos que levaram a pessoa ao extremo. Então, emoção hoje causa o quê? Problema imunológico, problema de pele, queda de cabelo, câncer, problemas cardíacos, problemas de desregulação hormonal. A pessoa fala, mas doutor, isso é emoção? Sim, é a emoção que desencadeia. Enquanto você não reequilibrar essa emoção, você vai continuar tendo esses efeitos todos. Segunda pedra filosofal, eu diria que entraria nessa lógica toda. Hábito. Criação e consolidação de hábitos. Se você quer fazer uma viagem curta, vá com o teco-teco da motivação. O teco-teco é aquele aviãozinho pequenininho, monomotor, que faz viagem curta. Se você quer transformar a sua vida, vá com o Antonov, aquele avião gigantesco da disciplina. Tem um artigo científico
de um cara que estudou pessoas de alta performance. Então ele foi lá estudar o Mark Zuckerberg, que é um cara fantástico, foi estudar pessoas que são esportistas incríveis. E o resumo do estudo científico dele é um resumo muito interessante, porque você vai esperar o quê? Que essas pessoas façam coisas extraordinárias e transformem elas no que elas realmente são hoje. E o resultado do estudo, o cara diz assim, uma das últimas frases que ele diz, eu não encontrei nada de extraordinário nessas pessoas. Elas fazem o que todo mundo faz. No entanto, o que me chamou a atenção é a constância e a disciplina com que eles fazem. Então, um cara que é um esportista incrível, ele treina, ele come, ele dorme. Você treina, come, dorme. O que faz de você, ou de mim, ou do esportista, ou de qualquer outra pessoa, alguém incrível? A constância e a disciplina com que você faz isso. Se você pegar, meu filho, por exemplo, tem hoje 17 anos e ele é esportista, ele faz bodybuilding, então ele trabalha com o corpo. Se você chegar para ele às 3 horas da tarde e oferecer uma pizza, ele vai olhar para você e vai dizer, querido, obrigado. Eu não quero. Eu não quero. Disciplina. Se você oferecer o mesmo chocolate, a mesma pizza, para qualquer outra pessoa, ela fala, eu vou pegar um pedacinho, mesmo não precisando. Sim. Eu vou pegar para não parecer mal educado. A gente quebra a disciplina. Então, não há nada de extraordinário em pessoas extraordinárias que você não tenha ou que eu não tenha também. O que é extraordinário neles é a constância com que eles fazem e a disciplina com que eles fazem. Eu vou falar uma frase aqui para gravar no seu coração e para você levar para a sua vida. Você vai sempre pensar nisso. Nenhum sucesso se transformou em sucesso antes de você ter se tornado constante e contínuo naquilo. Aqui você está no seu podcast, eu estou nas minhas redes sociais, eu tive que fazer o que eu faço para chegar onde eu estou hoje durante quase 7 anos, todo santo dia, sem ganhar um centavo. Primeiro, a constância, depois a intensidade. Sem constância, você nunca vai ter intensidade. E a intensidade sem constância, na verdade, ela causa desequilíbrio. Por exemplo, você pega jogadores que eu trabalhei, jogadores importantes de futebol, que tiveram uma grande intensidade, um sucesso repentino muito grande, mas não tinham constância. O que ele fez? Adoeceu por conta disso. Muitos são assim. Empresários, grande intensidade, não tem constância, precipício na saúde, precipício no casamento, nas relações. Então, a grande regra da lógica aqui é, primeiro constância, depois intensidade. Você quer sair do teu estado depressivo, você levou 10 anos para chegar onde você está, e quer que eu corrija isso em 2 semanas? Não existe isso. Não existe isso. A gente tem que ter o quê? O mesmo tempo de trabalho, ou pelo menos a metade desse tempo, para fazer aquela correção. Doutor, mas vou levar 7 anos para ficar curado. Cara, 7 anos vai passar de um jeito ou de outro. Você é que escolhe o resultado final da tua caminhada. Se você não fizer nada, vão te levar para vários caminhos. E você corre o risco de, no final da sua vida, olhar para trás e entender que a sua história foi escrita por você como um coadjuvante, não como um ator principal. Talvez eu acho que essa seja uma das grandes tragédias da vida humana, né? Você chegar ao final da sua vida e perceber que você foi um coadjuvante, não o ator principal. Perfeito. Nossa, estou maravilhada. Estou aprendendo muito. Que delícia de conversa, doutor. Enquanto você falava que eu estava refletindo, eu tive depressão pós-parto, há 7 anos atrás também. Então, para mim, foi um processo bastante longo, complexo. E eu recorri à minha essência para me curar, recorri à espiritualidade também, que foi uma grande aliada naquele momento. Como eu amamentava, então eu fiquei com medo de tomar o tarja preta, que o médico receitou. Eu acabei tomando 2 ou 3, eu falei, não, eu não posso, porque eu preciso amamentar o meu filho. Então, aquela força veio lá de dentro, né, do instinto de mãe. Eu falei, não, eu preciso me curar, achar uma outra maneira, outras formas de sair desse fundo do poço e voltar ao meu equilíbrio, né? Então eu fui, passo por passo. Comecei a estudar, entender sobre as emoções. Foi aí que começou o meu processo na terapia. Eu lia muito Augusto Cury, que é um autor assim, que para mim é referência na psicologia. E eu lia muito sobre ele, comecei a entender como funcionava o processo da minha mente. Comecei a estudar sobre neurotransmissores, dopamina, endorfina. Comecei a estudar, destrinchei todos esses assuntos. Então, quando eu tive esse conhecimento, eu falei, opa,
eu posso modificar o meu corpo, posso modificar a minha mente, alterando os meus hábitos. Aí eu fiz um mapeamento e eu falei, nossa, eu criei essa depressão. Eu criei tudo que está aqui. Então, se eu criei, eu também posso destruir isso. Eu posso reeditar. Já está aqui. Apagar eu não posso, como uma memória, né? Sim. Está no meu corpo biológico e também está na minha mente. Então, eu não posso apagar, mas eu posso reeditar toda ela. Concordo plenamente. E foi o que eu fiz. Passo a passo, comecei a entender. Primeiro, eu busquei entender as minhas emoções, o que eu estava sentindo, por que eu estava sentindo aquilo. Eu vi também muito desequilíbrio no meu corpo. Eu não tinha uma alimentação correta. Eu trocava a noite pelo dia. Eu não tinha estímulos. Então, os meus neurotransmissores estavam uma loucura. Meu cortisol subia e baixava. Eu não tinha ânimo durante o dia, mas à noite eu estava toda agitada. Eu falei, peraí, tá tudo errado. Sim, tá tudo errado. E eu morava na praia, eu falei, meu Deus, cadê a minha conexão com o mar, com a areia? Eu não ia, eu morava na esquina do mar, assim, e eu não ia no mar tomar um banho. Você Todo entende? mundo quer tirar férias na praia porque descansa. Sim, e eu estava lá e eu falei, meu Deus, eu era muito ativa, então isso também teve relação, porque eu era muito ativa, eu gostava muito de ir pra balada, e quando eu cortei isso de vez, quando eu descobri que estava grávida, eu falei, opa, parou, tudo aquilo lá já não me pertence, e eu cortei de uma vez para outra. Falei, pera, já começou o erro ali, porque eu cortei subitamente. Eu não avisei o meu corpo, o meu organismo, a minha mente que eu ia tirar. E eu simplesmente tirei. Tinha 18 anos. Olha só que coisa interessante. Como é importante a gente entender isso, né? Até mais ou menos 26, 28 anos de idade, o nosso corpo está numa crescente. Ou seja, se nós fôssemos olhar a curva hormonal, tudo que funciona no nosso corpo está ascendente. Sim. Está subindo. Perto de 28 anos, essa curva começa a dobrar, ela desacelera, começa a dobrar, com 30 anos ela é estável, com 35 ela é descendente. Sim. Aí você vai falar, pô, mas a gente veio aqui para um programa motivacional e o cara quer deixar a gente para baixo. Não, é a gente compreender o mecanismo da natureza para agir sobre ele intencionalmente de maneira inteligente. No processo ascendente, quando você está nesse período até 26, 28 anos, o seu corpo está produzindo para você e para mais um caminhão de gente tudo que você precisa para estar bem. Existem oligoelementos, elementos raros na natureza, minerais raros na natureza, que levam de 6 a 10 anos para você estocar dentro de você e conseguir ter uma quantidade suficiente para produzir as reações químicas que o seu corpo precisa. Quando a gente está nessa fase, até 18, 19 anos, a gente não tem a impressão de que o mundo vai acabar amanhã. Pelo contrário, a gente tem a impressão que o mundo nunca vai acabar. A gente pode fazer o que a gente quiser. Se você entrar numa gravidez sem as reservas necessárias para você ter, para você e para a criança, o suficiente para a vida, o que a natureza entende? A criança é mais importante do que você, porque é ela que é a próxima geração e que vai manter tudo. Então, o que a criança faz? Ela puxa tudo do seu corpo. Hoje, a quantidade que nós temos de depressão pós-parto com fundo nutricional, mais ou menos em torno de 90% a 92% dos casos de depressão pós-parto são causas nutricionais. Ou seja, na hora em que você engravidou, você vai tentar regular uma coisa que leva 10 anos para fazer, você não vai conseguir. Sim. Imagine que depois da gravidez você ainda continua alimentando, o teu fluxo energético ainda está indo tudo para a criança. Se você parar de comer, se você não comer mais nada, se você definhar, o leite teu continua com a mesma qualidade para a criança. Às vezes a gente pensa, e no interior a gente ouve muito isso, né? Essa mamãe tem o leite fraco para a criança. Não existe leite fraco. Porque o corpo ele vai pegar o teu substrato e vai transformar aquele leite num leite bom para a criança e não importa a condição. Isso você pode piorar o leite, né? Tomar uma medicação, coisa do jeito. Sim. Então, esse processo de reequilíbrio pós-parto, para fazer essa cura do processo depressivo pós-parto, ele tem que ter conexão com a natureza e com a alimentação. E assim, ó, montou o mecanismo, ele é crônico, ele é para sempre. Ariano Suassuna diz uma frase que é muito interessante, que ele diz assim, ó, se você ficar rodando em torno do buraco, tudo é beira. Um dia você vai cair para dentro do buraco. Ou seja, os mecanismos disparados no processo depressivo, que são gatilhos que disparavam em você o processo depressivo, mesmo depois de você estar estável, feliz, tranquilo, de boa, ele pode te derrubar de novo. Então a grande sacada do processo é,
Se você sabe que aquela tentação pode te levar a um pecado, fique longe dela. Porque na presença da tentação, o pecado está no próximo passo. Então, eu sei que eu não posso beber. Estou 40 anos sem beber. E eu fui lá e bebi, você vai cair de novo. Então, a mesma coisa, a gente trabalha com essa lógica da depressão e da ansiedade. A partir do momento que você passou por aquele estresse, ele vai acompanhar você pro restante da vida. Mas, se os meus hábitos, se as minhas estratégias mentais forem diárias, e não assim de uma semana, de um final de ano, eu falo para os meus pacientes que o que transforma a vida deles não é o que eles planejam e fazem entre o Natal e o Ano Novo. É o que eles fazem entre o Ano Novo e o Natal. O ano inteiro. Por isso, um dos meus livros, que eu escrevi, o Inteligência Emocional em Gotas, se você me permite mostrá-lo. Sim, claro. Ele é uma reflexão para cada dia do ano. Por que não é um livro para você sentar e ler ele de uma vez só? Porque eu não quero intensidade. Eu quero constância. Eu quero que todo santo dia você esteja pensando. Ele é quase como se fosse uma agenda, um diário, em que você está, um livro de cabeceira, em que todo santo dia você está lendo alguma coisa sobre aquilo. É a constância que leva ao sucesso, e não a intensidade. A intensidade acompanhada de constância é vida equilibrada, é vida que vale a pena. Estou lendo alguns temas aqui, fantástico. Pensa todo dia um pouquinho. Aí você transforma. Eu tenho um outro mecanismo que é parecido com este, que é esse aqui, ó. Habilidades emocionais é uma caixinha, é um baralho. E você tem também a mesma lógica. Só que ao invés de um livro, você tira cartinhas aleatórias. São legal. sempre 6 cartinhas aleatórias. Eu adoro cartas. Porque elas ajudam a gente exatamente a fazer isso, a pensar. A provocar você, a colocar você em ação. E a ideia do habilidades emocionais é ser uma pancadinha de luva, um tapinha de luva todo dia, sabe? Perfeito. Olha aqui. Hábitos têm força de lei. Quais bons hábitos emocionais você cultiva? Se eles têm força de lei, cultive os que são bons, né? Sim. Pelo que você levanta todos os dias? Fantástico. Como você se sente quando não consegue fazer o que sabe fazer? Nossa, umas perguntas bem... Eu tenho vários mecanismos assim. Mostra mais aí pra gente. Esse daqui eu escrevi, que é 100 coisas para fazer com o seu irmão, para um youtuber famoso aí, o João Caetano, que hoje também está estourando na mídia. Ele tem um jogo, literalmente um jogo. O Trunfo das Emoções é um jogo pedagógico, tem a mesma lógica de jogo mesmo, né? Para você ir provocando nas pessoas esse autoconhecimento, todo esse processo de autotransformação. Esse jogo que você tem na mão aí é um jogo muito legal. Eu adorei esse aqui. Ele é muito legal. Enfim, adorei. tenho várias... Brincadeiras saudáveis, legal. Bem legal. Tenho produzido bastante nessa linha, porque eu acho assim, e acredito muito nisso, né? À medida que a gente aprende brincando, a gente aprende mais rápido, aprende mais gostoso, porque a emoção, ela funciona no nosso cérebro como uma chave que abre e fecha muitas portas. Sim. Quando você tem uma pessoa sob o efeito do estresse, por exemplo, e você chega para essa pessoa e fala, olha, senta aqui que eu quero conversar com você. Infelizmente, você não está ensinando nada para essa pessoa. Entra por aqui, sai por lá. Porque a emoção fecha a nossa capacidade de aprendizagem. Agora, quando você espera passar esse tempo do estresse, dá aquela baixada, e aí eu sento com você, faço uma terapia, converso, você lê um livro, faz um jogo, você cria uma constância naquilo, esta chave que estava ali fechando esta porta, agora está aberta. Sim. Você citou Augusto Cury. O Cury tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim, o ser humano é o único ser na natureza que tem a chave da cadeia, chave da sua mente, na mão. Então ele pode abrir a porta e se libertar. Sim. Mas o que ele faz? Muitos fecham a porta e engolem a chave. Perfeito. Aí reclamam que estão presos. Uma outra frase dele que eu amo. Ai, eu sou suspeita a falar porque ele é meu crush na psicologia. Ele fala assim, o ser humano está na idade das pedras com a questão emocional. Concordo. Constrói aeronaves, sabe do pequeno e do grande átomo, mas não entende como gerir as emoções. O terreno das emoções é um terreno árido, desconhecido. Sim. E trabalhar com emoções é muito legal, porque é trabalhar com a essência do ser humano, né? Sim, sim. Você não consegue imaginar
uma pessoa sem emoções. Aliás, quando ela está sem emoções, ela está alexitímica, ela não consegue sentir isso, ela entrou na linha da psicopatia, da sociopatia, que transforma a pessoa num freezer, né? Humano. Exatamente. Emoção é o que dá vida, é o que dá o colorido. Enfim. Eu tenho trabalhado muito nisso, gosto muito dessa linha emocional, toda a minha construção vem nisso, e agora vem toda essa parte de alimentação, de estilo de vida, para fundamentar uma estrutura emocional que não é só psicológica, ela é psico-neuroendócrina. Ela precisa ser olhada pela psicologia, pela neurologia, ela precisa ser olhada por essa parte funcional do nosso corpo. Enfim, né? Eu acho perfeito, porque uma coisa está ligada à outra. Não tem como você corrigir, por exemplo, nós terapeutas, nós trabalhamos a mente, a emoção. Mas dependendo do paciente que chega para mim, eu falo, olha, antes de vir qualquer tratamento, você vai procurar um nutricionista, um endócrino. Porque o seu problema não é só a emoção. Está com a alimentação toda desregulada, não tem bons hábitos. Então, todo o trabalho que eu tiver aqui com você, ele vai por água abaixo. Concordo. Porque nós vamos estar construindo um castelo em cima da areia. Então, não tem fundamento para eu trabalhar em cima de algo que está em destroços. Então, você vai reparar pelo princípio. Vai começar pelo seu corpo biológico, trabalhando todo o seu sistema endócrino, mudando a sua alimentação, os seus hábitos, aí você vem aqui e a gente vai trabalhar a tua mente, porque aí eu vou ter um campo limpo para trabalhar e vamos juntos conseguir transformar a sua vida. E é frustrante para o próprio terapeuta não pensar desta forma. Sim. Eu falando como terapeuta, o que me fez ir para a nutrição? Imagina, eu fiz cursos, eu estou na minha 6ª pós-graduação, estou na minha 4ª graduação, então a gente acha que conhece muita coisa. E eu ficava frustradíssimo em pegar tudo que eu tinha aprendido e trabalhar com aquele paciente e ele não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo de errado? Na verdade, não é o que eu estou fazendo de errado. É o que eu não estou fazendo com outras pessoas. Eu acho que essa ideia da terapia integrativa, né? Ela é uma ideia muito interessante porque tem coisa que você é excelente que eu não sei nada. Tem coisa que eu sou excelente que você conhece pouco. Então, quando eu faço essa parceria com o que você está fazendo... e a gente junta os nossos esforços, a gente olha para o ser humano de uma forma integral e aí haverá um processo de cura, de reequilíbrio muito mais fácil, né? Sim, perfeito. Esse livro ali, Este daqui... Eu tava aqui conversando e de olho nele. Inteligência Emocional, Foco e Motivação. A base dele é muito assim, né? A gente mostrar para as pessoas... E a motivação, ela é um processo que o ser humano tem, mas ela é baseado muito em impulsos. Então, quando você tem o impulso da dor, o impulso do prazer, você estará motivado para fazer alguma coisa. Você pega um exemplo clássico que a gente escuta hoje para todo lado. Você não tem força de vontade para fazer as coisas. Cuidado com esse tipo de palavra. Porque a força de vontade é a motivação que você tira da sua vontade. Agora eu pergunto para uma pessoa compulsiva, onde é que está o desejo dela? Onde é que está a vontade dela? Está na comida, está no exagero. Como é que você vai tirar força disso? Não tem como tirar força de uma coisa que não faz sentido. Então a motivação, a inteligência emocional e o foco são processos que são modulados no cérebro de uma pessoa e que a partir dessa compreensão, dessa modulação, eu consigo o resultado que eu quero. Os exemplos que eu te dei agora aqui, né? Se eu depender de motivação para levantar do meu sofá e fazer academia, eu não vou ter motivação nunca. Agora, se eu entender que a disciplina de ir para academia todo dia vai chegar uma hora em que o que me causava dor entra num ciclo de prazer, para quem faz há muito tempo, ele já virou prazer, já virou hábito, você não tira mais da vida. Só que até chegar nisso, são 6 meses de trabalho no mínimo. Uma pessoa que diz, doutor, eu quero mudar de vida. Eu falo, eu acredito em você. Mas eu desconfio da sua vontade. E sempre desconfie do seu paciente. Não no sentido ruim do desconfiar. É que aquilo que motivou o cara a estar numa condição errada vai continuar motivando ele. E agora tem uma coisa a mais para fazer, que é o que você está trabalhando na terapia, né? Eu vejo muito por aí, mude, reprograme sua vida, sua mente. Eu fico em êxtase quando eu vejo algo assim, eu falo, meu Deus. Ali é pura motivação, é puro, né, marketing, porque nós que sabemos, que conhecemos de fato
como funciona o processo da mente, o processo do corpo, sabemos que você inicia o processo ali em Concordo. 21 dias. Você avisa o teu cérebro, olha, tem um novo hábito se instalando aí e nós vamos trabalhar ele. Mas que você vai se transformar em 21 dias Não é tão simples assim. Não. A gente trabalha muito na neurociência comportamental a ideia da felicidade protocolar. O que é a felicidade protocolar? É aquela felicidade em que você transforma o teu externo para parecer feliz, para parecer, nossa, que legal, que bacana, que joia, só que é só protocolar. Porque a essência da pessoa continua depressiva, continua ansiosa. Então aquelas pessoas que você vai conversar com elas, elas estão sempre sorridentes. Pega o Jim Carrey, por exemplo, que é um caso, o ator, que é um caso Sim. fantástico, né? Uma pessoa que sempre trabalhou com a alegria protocolar, porque ele mesmo entrou em depressão e quase acabou com a sua vida por conta disso. Você pega lá o cara que é o vocalista do Metallica. Sim. Puxa, o Metallica é conhecido no mundo inteiro. Se o cara sair aqui na cidade, ele não consegue nem andar na rua, de tanto que as pessoas vão... E ele se sentia sozinho. Por quê? Para ele era apenas uma felicidade protocolar. Então a gente precisa entender que a essência da felicidade é você estar sentado numa cadeira sozinho, sem absolutamente nada e não estar incomodado com isso. Porque, como diria Freud, né? Muitas pessoas não ficam sozinhas porque elas têm medo do eco, do vazio que tem dentro delas. Então, é tão grande o medo que ela tem do eco que ela precisa infernizar a vida do outro. Sim. Ela precisa encher o saco do cara que está do lado dela. E o incrível é que boa parte dessas pessoas não querem crescer. A gente tem que botar isso na cabeça de uma vez por todas, entender esse mecanismo. Todo mundo quer te ver bem, não melhor do que eles. Todo mundo quer te ver bem, não melhor do que eles. Todo mundo te ajuda e até o teu pior inimigo te estende a mão se você estiver lá dentro do buraco, se você estiver morrendo. Alguém vem aqui que eu vou te ajudar para te cobrar alguma coisa depois. O que é nosso estado de homeostase total, perfeito e absoluto? É você estar sozinho com você, sem estar na solidão. Quando você está só com você e você está bem, você está na melhor companhia. Eu não estou fazendo aqui uma apologia a você se isolar numa montanha, porque isso também é verdade, mas não é você se isolar numa montanha e viver lá distante de todo mundo, não é isso. Mas é eu estar aqui na sua presença e de bem comigo. É eu estar na presença de alguém que me agrada ou de alguém que me desagrada e mesmo assim eu estar de bem comigo. O que a gente vê hoje acontecendo? A pessoa está com a porta do jardim emocional dela aberta. Se um ladrão passa ali na frente, ele se sente convidado. Se alguém passa com um carrinho de lixo e vê o seu portão aberto, ele se sente convidado a despejar o lixo lá dentro. Sim. E a gente não compra coisa estragada no mercado. Você não compra pão estragado, laranja estragado, você não compra. Mas emoção a gente compra. Compra. Você compra estragado, paga um preço violento e ainda acaba tendo aquela tranqueira, aquele lixo emocional dentro da sua casa. A pessoa que passa na rua e te vê sensível emocionalmente, te taca o dedo na cara, buzina, briga com você e você fica instável, acabou. Acumula tudo, acaba se tornando um acumulador de energias negativas, de emoções negativas e o pior, sem saber como gerir tudo isso. Uhum. Se tornando uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Ou o contrário, né? Alguns estão tão carregados de energia ruim e outros que tem aqueles vampirões emocionais na vida delas e o cara tá sempre sugando a energia dela, ela tá sempre sem energia, ela tá sempre sem o que os indianos chamam lá no Ayurveda de prana, né? A energia vital, os chineses chamam de chi ou ki, essa energia vital que percorre o seu corpo. Imagine você com um vampirão grudado no seu pescoço e você sem blindagem emocional nenhuma. Chega no final do dia podre, chega no final de semana morto. Então, o autoconhecimento é a chave para toda essa transformação. Primeiro passo, compreender as emoções para conseguir gerir e fazer todo esse circo acontecer, se tornar ator, protagonista da sua história. É impossível vencer uma pessoa que não desiste. Impossível. Você bate, ela levanta. Tem um ditado popular que diz assim, né? Para quem sempre planta, um dia haverá colheita. Mesmo que não seja colheita agora, um dia haverá colheita. Porque você planta, um dia ela vai dar colheita. Agora a pessoa não planta, ou ela planta a maçã e quer colher banana, desculpe, isso é hipocrisia, é idiotice pensar dessa forma. Então você quer ter uma pele, uma coisa que eu brinco com os pacientes, você quer ter uma pele de pêssego, não coma hambúrguer, coma pêssego.
E aí você vai estar parecida com o pêssego. A pessoa come todo torto, vive uma vida toda torta, toda errada. É que nem as pessoas que comentam lá os meus vídeos dizendo, eu bebo feito um caminhão velho. Gente, isso não vai te levar à saúde, isso não vai te levar ao equilíbrio, isso vai te levar para o precipício, é simples assim, né? O pior de tudo é ver que as pessoas comentam com prazer, né? Elas estão se autodestruindo e elas têm prazer em falar, nossa, eu bebo muito, eu tô fodendo com a minha vida, literalmente, desculpem a palavra, mas eles estão felizes ali, estão, né? Uma felicidade, como que eu posso falar? Que não temporária. Super supérflua. É que as pessoas não entenderam uma regra simples que a filosofia já trabalha há muito tempo nessa linha da constância. Aristóteles já fala isso. Tudo aquilo que você mais faz converter-se-á na sua virtude ou no seu vício. Então, se você passa a segunda desejando a terça, a quarta, a quinta, a sexta, você mais fez durante a semana foi desejar, não foi viver. Sim. E aí vai entrar uma lógica romana que veio pra gente distorcida, que é a lógica do carpe diem, aproveite o dia. O que é a pessoa na sexta-feira que não teve uma vida durante a semana? Ela acha que aproveitar a vida é extrair daquilo que ela está fazendo o máximo de prazer que ela pode naquele momento. Então, quando você pega a ideia de happy hour, por exemplo, a hora feliz, onde é que você encontra happy hour? Na sexta-feira, depois do trabalho. Você há de convir comigo que quem descobre o happy hour na segunda-feira, às 8 horas da manhã, vai chegar na sexta-feira muito mais equilibrado e feliz do que aquele que acha que na bebida, no jogo, na desgraça, é o que ele vai ter o prazer dele. Não é assim. Eu não estou falando que a gente não deva beber. Eu tomo minha cerveja, mas eu tomo uma cerveja. E eu compro uma cerveja boa, num preço legal, eu sento, eu saboreio, eu curto, e eu faço isso com a comida, eu faço isso com as amizades, estou fazendo isso com esse momento que a gente está vivendo agora. Esteja 100% naquilo que você está fazendo, não importa o que seja. Eu fiz uma experiência interessante com um grupo japonês. Eu queria mergulhar na cultura japonesa, e a primeira coisa que eles me fizeram, lá onde eu fui visitar, foi me colocar para limpar banheiro. É óbvio que eu fiquei puto com aquilo. Vim aqui para limpar banheiro. Aí a moça me disse, enquanto você não estiver fazendo 100% bem feito isso aqui, você não vai fazer bem feito nada. A hora que você aprender a ser feliz na desgraça, nunca mais você vai esquecer o sabor da graça. Olha como isso é legal. Quando você conseguir identificar o gosto que a vida tem, você nunca mais vai querer ser diferente. Eu encerro essa fala em específico com um ditado popular que diz assim, a partir do momento que você consegue sentir o que é voar, nunca mais você vai querer se arrastar pela vida. E é isso que eu procuro trazer para as pessoas o tempo todo. Vamos voar, a gente é águia, nós estamos aqui para alcançar voos longos, distantes e com prismas assim de uma vida equilibrada, de uma vida saudável, de uma vida feliz. Eu não acredito que o ser humano veio para esse mundo para arrastar corrente, não, sabe? Não. Perfeito. Quando você falou em voar, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Foi na semana que antecedeu uma consagração que eu fiz, no dia 11. Na semana anterior, aconteceu algo inusitado comigo. Eu estava em casa, acabei de atender uma paciente, estava em casa, tranquila, acendi um incenso, né? Fui guiada assim pela intuição. Acendi o incenso e eu senti de ir para fora. Eu falei, meu Deus, ir para fora? O que tá me chamando lá fora? Aí quando eu saí para fora e eu comecei com o incenso passando, viajando, né? Aí eu olhei pro chão, um passarinho caído no chão. Falei, uau, um passarinho caído no chão. Aí eu apanhei ele, segurei, ele tava piando muito. Quando eu segurei ele nas mãos, ele ficou quietinho, se acalmou, se sentiu acolhido, protegido, né? O calor da mão. E eu transmiti ali muito amor para ele, conversei com ele. Eu falei, meu Deus, caiu do ninho, preciso. A minha preocupação era encontrar o ninho para ele, colocar ele de novo, né, na natureza. E eu não entendi o significado de eu ter encontrado aquele passarinho, dele estar no chão. Aí quando eu vi o ninho, a mãezinha entrando no ninho, eu dei a volta e fui para colocar ele no ninho. E eu tava tão preocupada com ele ali que tava na minha mão, que eu não vi. A minha cachorra tava assim, e ela veio e apanhou outro que estava no chão. Tinha 2 no chão, eu só vi um. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que já está aqui em nossas mãos, que nós esquecemos de olhar à nossa volta. Nós focamos tanto em uma coisa só, que nós esquecemos de observar a volta,
as outras maravilhas que tem. Às vezes focamos tanto em uma coisa só e nós esquecemos de viver, de saborear, de descobrir outros sabores na vida. E eu entendi também, foi só depois da consagração que eu fui entender o significado daquele passarinho. Júlio, nós somos como os pássaros. Nós temos liberdade para voar, nós temos asas e nós insistimos muitas vezes em rastejar. Tem um ditado que diz, se você quiser olhar para o horizonte e ver o que tem lá, pare de olhar para o seu próprio umbigo. Você vai ter que levantar a cabeça para poder ver o horizonte. É isso? Perfeito. E eu tive essa percepção depois. Falei, eu entendi o que Deus me trouxe. Aquele passarinho no chão, tendo asas para voar, e ele não voava, ele estava no chão, mesmo tendo asas para voar, com toda a capacidade. Quantas vezes nós, com toda a capacidade que temos, insistimos em ficar paralisados no chão, sem ação, imóveis? Você conhece a fábula da galinha e da águia? Não. É uma fábula bem legal, bem antiga, na verdade. Uma fábula bem, assim, acho que de La Fontaine, que é um historiador francês. Eu acho que eu já ouvi o Jacob falando sobre essa fábula. E aí o que acontece? Ele diz assim, o cara pegou ele queria ter uma águia em casa. E ele pegou um filhotinho de águia e cuidou ela junto com as galinhas. E ela se criou lá junto com as galinhas. E um dia, um especialista em aves apareceu lá e falou, o senhor tem uma águia? Aí ele falou, não, isso é uma galinha. Ele disse, não, é uma águia. Ele falou, vou provar para o senhor que não é uma águia. Ele pegou, jogou para cima, ela voltou para o meio das galinhas. Aí ele falou assim, vamos tentar mais uma vez? Pega ela e joga lá do teto da casa, lá de cima. Jogou ela voltou para o meio das galinhas. E aí o homem disse, olha, você está vendo? Ela é uma galinha. Ele disse, não, eu vou te mostrar. No dia seguinte, eles subiram no alto de uma montanha, quando o sol nascia, e ele jogou a águia em direção ao sol. Como ele não viu mais as galinhas, ela abriu as asas poderosas e potentes e voou para o horizonte como a águia que é. Então, às vezes, a gente é criado como galinha, a gente vive como galinha, só que nós somos águias. Sim. A gente tem que ir muito longe. Nessa lógica do sorriso protocolar, da felicidade protocolar, eu tenho uma outra história que é bem legal, que diz assim, você pode escolher na sua vida entre ter um comportamento de foca ou ter o comportamento de um tubarão. O que é o comportamento da foca? Ela pula, ela faz gracinha, ela faz as manobras dela para no final receber na boca uma sardinha velha e fedorenta. Se você tentar fazer a mesma coisa com o tubarão, tentar dar uma sardinha para ele, para ver se ele se anima, ele come a sardinha. Ele come você junto. Sim. Ele te leva junto. Então a atitude do tubarão é muito diferente da atitude da foca. Ela é bonitinha, engraçadinha, mas ela tem que receber a sardinha. O tubarão não. Ele é dono da vida dele. Ele não vai ficar de arrasto com o que as pessoas estão falando ou fazendo. Então o comportamento humano, ele tem muito disso, né? A pessoa que chega no final do dia feliz não é a pessoa que chegou no final do dia aplaudido pelas pessoas. É o cara que chegou no final do dia aplaudido pela própria consciência. Esse cara é feliz. Este é o meu livro mais vendido de todos, é A Comunicação Corporal. É um livro sobre a linguagem não verbal e a linguagem das emoções, né? Então, toda vez que a gente tem uma emoção aparente, ela gera sempre na gente um reflexo corporal. Quando eu consigo interpretar o que está passando nesta linguagem, eu consigo deduzir o processo emocional. Claro que a gente nunca vai saber as causas, né? Uma pessoa pode estar feliz ou triste, mas não necessariamente ser uma coisa boa estar feliz ou triste naquele momento, né? Mas é bem legal, um livro bem bacana. Legal, eu trabalho bastante com essa parte da linguagem oculta. Inclusive, eu fiz uma palestra esses dias e foi fantástico. Eu trouxe a experiência pro público, eu me vesti como uma coitadinha, né? A roupa também transmitiu a mensagem, os meus gestos corporais, eu estava toda corcunda, quietinha, tímida, super tímida. Então, quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou extrovertida, que eu converso, que eu gosto de gesticular, falar bastante. Lá eu estava em outro personagem, né? O meu lado bem tímido, assim. E eu fiquei o tempo todo, durante o café, eu fiquei caminhando como uma coitadinha, irreconhecível. Se você visse, você ia falar,
Meu Deus, que dó. E eu estava, assim, transmitindo essa mensagem, porque o evento era Nunca Mais Uma Coitadinha, de uma grande amiga minha, Jaciara. Foi um evento fantástico e eu trouxe essa mensagem para que eles sentissem. E quando eu subi no palco, eu ainda subi como uma coitadinha, digamos assim, e não apresentei, porque naquela posição eu não conseguiria palestrar para um público. Então eu saí do palco, como se estivesse chorando, né, transmitindo todas essas mensagens e voltei, como Jaque, né, palestrei, passei a minha mensagem e eu perguntei, questionei a elas, qual foi a imagem que eu passei para vocês? Qual foi o sentimento que eu trouxe? Elas trouxeram submissa, né, tímida, desconfiaram até que eu apanhava do meu esposo, queriam bater nele, falou, coitadinha, essa mulher sofre com esse homem. Foi todas essas percepções e muitas vezes no nosso dia a dia, as nossas emoções, algumas pessoas conseguem ter um balanço, controlar, outras você olha assim e fala, meu Deus, essa pessoa tá derrota. Ou uau, essa pessoa ganhou na loteria, olha, né, a expressão do corpo, como ela está se manifestando. E isso é fantástico, porque quando a gente tem o equilíbrio da emoção, o nosso corpo responde em equilíbrio também, as nossas células, os nossos neurotransmissores, está tudo em perfeito equilíbrio. Isso é fantástico. O ambiente modela o comportamento e o comportamento modela o ambiente. Gosto de epigenética também. A gente pode trazer algo só sobre a epigenética. Sim. Fantástico. Ninguém é escravo dos seus genes, né? Sim. Eu tenho 2 genes que me predispõem a diabetes e a problemas cardíacos. Não tenho nada disso. Sim. Nada disso. Minha expressão gênica hoje depende daquilo que eu como e daquilo que eu faço. Se eu não abro a porta, como é que o bicho vai sair lá de dentro? Ele não sai. Ele vai continuar. Verdade. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigada. A gente foi conversando aqui, foi fantástico. Eu aprendi muito. Hoje eu falei, realmente, eu vou sentar porque eu quero aprender. E eu tenho certeza que vocês também vão tirar muito conhecimento de tudo aqui, dessa conversa que a gente teve. Gratidão de todo o meu coração por sua entrega, por sua partilha. E vamos marcar mais vezes, lives também. Porque eu tenho certeza que esse conteúdo foi passado aqui vai mexer com muita gente vai passar a entender sobre muita coisa que acontece no seu corpo, na sua mente, que não é só você cuidar da mente, não é só você também cuidar do corpo, só ir para academia, é um equilíbrio, é uma junção de tudo isso, né? A homeostase que o doutor frisou tanto aqui, e nós vamos voltar com mais conteúdo, com certeza. Doutor, você tem a porta aberta aqui no Poderosamente. Seja bem-vindo sempre que quiser, tá bom? Gratidão Obrigado. Por tudo, foi fantástico, incrível, maravilhoso. E pode deixar uma mensagem aí pro pessoal, tá? Encerro com o meu lema de vida. Ensine tudo aquilo que você sabe, sem reservas. Pratique aquilo que você ensina, para que você seja o reflexo daquilo que você quer ver no mundo. Gratidão. Gente, muito obrigada. Muito obrigada de coração a cada um que nos acompanhou aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha, espalha, transbordem na vida de outras pessoas, porque eu tenho certeza que se fez diferença para você, vai fazer diferença para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas também. Gratidão e sejam pontes de transformação na vida de outras pessoas. Gratidão.